Cavanha é doutor em Medicina pela FMU de São Paulo e doutor em Medicina e Cirurgia pela Universidade de Cagliari, na Itália. É professor livre-docente de Ginecologia e Fisiopatologia da Reprodução pela Faculdade de Medicina de Botucatu. É também diretor da Divisão de Reprodução Humana do Hospital Pérola Byton. Presidente da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana no biênio 2015-2016. Pró-secretário da Associação Latino-Americana de Medicina Reprodutiva, biênio 2015-2016. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Você está vendo agora o nosso Facebook, o nosso Instagram, para você poder participar do nosso programa. Mande sua crítica, sua sugestão, a sua dúvida, o convidado que você gostaria que fosse ouvido aqui, que participasse do nosso programa, porque afinal de contas o programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que eu recebo o Dr. Mário Cavanha, ele é ginecologista e obstetra, e nós vamos falar como preservar a fertilidade. É um tema aí que acho que interessa a muita gente, principalmente hoje em dia, né, que as pessoas parecem que têm postergado um pouco aí a gravidez, a época de ter os filhos. Doutor, obrigado por ter aceito o convite, é um prazer recebê-lo aqui. É um prazer, muito obrigado, boa noite a todos. É realmente um tema muito importante e abordar esse tema é muito oportuno realmente do jeito que as mulheres hoje têm a sua emancipação social e acabam com isso postergando a maternidade. E isso pode trazer problemas. Além dos fatores, né, inerentes à vida moderna, porque tem certas coisas que a gente não tem como evitar, né? A vida está cada vez mais corrida, as pessoas cada vez mais com menos tempo, né, para fazer as coisas. Quais os fatores que têm afetado mais a fertilidade? Um dos principais fatores, o mais importante atualmente, é a idade da mulher. Além da idade da mulher, nós temos a endometriose, que é uma doença que está sendo muito frequente e compromete a fertilidade. Temos distúrbios da ovulação, temos os fatores masculinos, então o problema masculino está cada vez mais frequente, mas eu queria enfatizar o problema da idade. Como eu disse, a emancipação social da mulher faz que a mulher, quando é jovem, quando tem 20, 24 anos de idade, que do ponto de vista biológico seria a idade ideal para se ter uma primeira gravidez, isso socialmente é quase que um absurdo. Uma menina de 20, 24 anos de idade, ela tem que estudar, ela está na faculdade. Que é o que acontecia até umas 2 gerações atrás, né? A Isso, mulher mais ou menos nessa faixa aí de 20 anos já estava tendo o primeiro filho, 20, 21 anos. É o que eu sempre digo para os pacientes, isso é o que acontecia com a minha avó. Exato. Então, a minha avó começou a ter filho com 18 anos e foi até mais de 40. Hoje em dia, a mulher não é mais assim. Hoje em dia, a mulher tem outro papel na sociedade. E o grande problema é que está havendo uma dissociação entre a biologia e o papel social da mulher. Com relação à biologia, realmente continuamos com a mesma idade ideal para se ter o primeiro filho. O problema da mulher é que ela já nasce com todos os óvulos que ela vai ter durante a sua vida, ela não produz novos óvulos e a quantidade desses óvulos começa a diminuir acentuadamente a partir de 35 anos de idade. Não só isso, diminui a quantidade, mas talvez mais importante ainda, diminui a qualidade. Então, esses óvulos... Que seria, desculpe, como leigo, que seria a qualidade? O óvulo não são todos iguais? Não, a qualidade seria principalmente a alteração no número de cromossomos. Então, o óvulo passa por uma divisão celular. O problema é que essa divisão celular começa ainda na vida intrauterina e essa divisão celular só vai terminar no momento da ovulação. Então, é uma divisão celular que pode demorar 20 anos, 30, 40 ou até 50 anos. Então, à medida que o tempo vai passando, é mais fácil de que essa divisão celular seja anômala
e o óvulo apareça, então, com um número de cromossomos alterado. O número de cromossomos alterado vai dificultar a fertilização. Se houver fertilização, vai dificultar que esse embrião se divida. Se ele se dividir, vai dificultar que ele se implante no útero, e caso ele se implante, é muito mais fácil de abortar. Então, a qualidade dos óvulos é muito importante e vai diminuindo com a idade também. Então, assim, esse é um fator muito importante que... O senhor diria que a idade é o primordial, o A principal idade é fator? primordial, sem dúvida nenhuma. Eu digo isso justamente por esse fator social da mulher cada vez mais postergar a maternidade e deixar para engravidar. Muitas mulheres, muitas moças vão pensar numa gravidez após os 35 anos. E isso pode trazer problemas. É claro que uma moça de 35 anos ou até de 40 anos é muito jovem. Como ser humano, Hoje como se mulher... vive mais também, né? Exatamente. A média da idade humana vai para subiu mais bastante. de 80. Então, há 2 gerações atrás, eu me lembro que era algo em torno de 50 anos, 55, né? exatamente. Já era o final da vida, né? Era o final da vida, agora não. Então, o que acontece é que a mulher é muito jovem, a mulher se sente bem, ela está bem de saúde, ela é ativa, ela é bonita, ela tem todas as qualidades de uma jovem, ela é vida jovem. Sexual normal, ativa. Vida sexual normal, ativa. E o problema é que o ovário não acompanhou essa evolução. Os ovários ainda funcionam como funcionavam no tempo das nossas avós, 2 ou 3 gerações atrás. Então, existe esse problema e nós temos aqui que conscientizar as mulheres. É claro que ela tem autonomia para decidir a sua vida, ela que vai decidir se ela quer estudar, se quer trabalhar, se quer viajar ou se quer constituir família. A única coisa é que ela tem que ser informada de que se ela postergar demais a maternidade, ela pode ter problemas. Isso é muito importante. Além da idade, doutor, muita gente fala que a vida moderna complica o sedentarismo, a alimentação, todas essas coisas acabam influenciando também na fertilidade. Até que ponto é verdade isso? É verdade, é verdade. Nós temos na vida moderna, nós temos na cidade uma poluição muito grande, isso atrapalha, não só na fertilidade, mas na saúde de uma maneira geral. Então, agrotóxicos, uma alimentação inadequada, muitas vezes a mulher moderna, não a mulher moderna, todos nós nos alimentamos de uma maneira inadequada. Isso tudo, temos uma vida sedentária muitas vezes. Obesidade, tem aumentado muito, né? Obesidade, é muito importante a obesidade, é um fator negativo em termos de fertilidade. Aliás, a obesidade é um fator negativo para tudo. Porque, ao contrário do que muita gente pensa, a obesidade ela é uma doença. Ela não tem que ser tratada assim como algo, é legal, ele é gordo, mas ele é feliz. A obesidade ela tem que ter cuidado com ela. Até pode ser feliz, mas você tem que saber do que pode acarretar a obesidade. Maior risco de diabetes, maior risco de hipertensão arterial, maior risco de problemas cardiovasculares, doenças do coração, maior risco de câncer. Muitas mulheres obesas têm uma maior incidência de câncer de mama, de câncer de endométrio. Então, a obesidade realmente é um problema que a gente tem que conscientizar as pessoas. Aí não só as mulheres, mas todos nós. E a parte reprodutiva também é afetada por esses modos de vida, o estilo de vida inadequado que muitas vezes nós levamos. Às vezes até com tabagismo. O tabagismo é um veneno para a fertilidade. Além de problemas relacionados ao coração, risco maior de câncer, para a fertilidade, tanto no homem como na mulher, o tabagismo é um veneno. É realmente muito prejudicial. A vida sedentária, exercício físico é ótimo para a saúde de uma maneira geral.
E quando a gente fala que é ótimo para a saúde, de um modo geral, é ótimo também para a parte reprodutiva. Então, exercício físico, quem pode fazer vai ter um menor risco de doença cardiovascular, um menor risco de câncer e também a parte reprodutiva vai se beneficiar. Estilo de vida é fundamental. A vida moderna realmente tem muitos aspectos que contribuem não só para doenças de um modo geral, como também, no nosso caso específico, para a fertilidade. Então, isso também tem que ser abordado e tem que ser divulgado para as pessoas e para as mulheres. O consumo de bebida alcoólica, pesquisas revelam que a mulher, nos últimos anos, de décadas para cá, de 2, 3 décadas para cá, ela tem aumentado o consumo de bebida alcoólica. Isso daí também provoca algum problema para a fertilidade? A bebida alcoólica, se ela é ingerida de uma forma sistemática e exagerada, ela provoca reação inflamatória. O álcool é um agente que provoca reação inflamatória. Isso é péssimo. É péssimo, inclusive, para a fertilidade. O álcool, em doses moderadas, ele parece não ter muito efeito sobre a fertilidade. Não vai promover um prejuízo considerável para a fertilidade, tanto masculina como feminina. É muito mais importante que a mulher se abstenha de bebidas alcoólicas durante a gravidez. Sim, aí não tem o que discutir. Então, álcool na gravidez é zero. Gravidez é uma situação de realmente álcool zero. Durante a vida normal, cotidiana, o consumo baixo, moderado de álcool parece não ter grandes repercussões no campo da fertilidade. E para os homens, doutor, a idade, como o senhor explicou, para a mulher é um fator preponderante, né, para a fertilidade. E para o homem? Porque muita gente fala assim, homem não tem problema, ele pode ser pai com 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos, não tem problema. É verdade isso ou não? Em parte é. Em parte é verdade. É claro que com a idade, todas as funções do nosso corpo, todas as nossas funções orgânicas vão sofrer um prejuízo. Então, nós envelhecemos, o nosso coração vai funcionar de uma outra maneira, os nossos pulmões, o nosso fígado, as nossas glândulas endócrinas, inclusive os testículos, no caso do homem, vão ter um déficit funcional com a idade. É claro que no homem não é como na mulher, porque o homem produz os seus gametas, os espermatozoides, durante toda a sua vida, ao contrário da mulher. No homem, o mais importante é que ele seja saudável. Se o homem tiver uma certa idade, vamos lá, tem 70, tem 80 anos, mas ele não é hipertenso, ele não é cardiopata, ele não é diabético, ele tem uma vida saudável, esse homem é capaz de ter uma relação sexual com uma moça e é capaz de engravidar essa moça. Então, é verdade que ele pode ter filhos com 70 ou 80 anos, ou às vezes até mais. Mas é claro que a função reprodutiva também no homem diminui com a idade, assim como todas as funções do nosso corpo, com o passar do tempo, com a idade, vão sofrer um prejuízo. Então, no homem não é tão importante como na mulher, mas também há um decréscimo da função reprodutiva à medida que o tempo passa. E qual o maior problema para a fertilidade masculina? O que ataca mais o homem? Então, a fertilidade masculina atualmente vem aumentado o número de homens que não têm uma produção de sêmen adequada, uma produção de espermatozoides adequada, e o que vai dificultar a gravidez. É importante que a gente diga também que quando há fator masculino, não é que não vai conseguir uma gravidez. É uma questão mais estatística, vai diminuir muito as possibilidades de que esse homem consiga engravidar a sua companheira. No homem, também os fatores, além de fatores genéticos, fatores que a gente até desconhece que o homem apresenta uma quantidade, uma qualidade do sêmen muito alterada,
mas também a qualidade de vida, também o estilo de vida desse homem vai ser importante. Então, mais uma vez, tabagismo, alcoolismo, vida sedentária, obesidade, todos esses fatores, além de fatores ambientais como poluição, como agrotóxicos na comida, na alimentação, alimentação inadequada. Então, tudo isso favorece que a produção dos espermatozoides seja inadequada. Então, vem aumentando significantemente o número de homens que apresentam problemas para engravidar as suas parceiras. Então, também é uma das consequências da vida moderna e que nós temos que lidar com isso. Lógico, tirando a parte da impotência, que no caso da pessoa, do homem não ter, ser impotente e não conseguir fertilizar a mulher, mas existe alguma ligação direta que associe impotência com a falta de fertilidade? Não, isso é importante. É importante que a gente deixe claro que muitas vezes... Porque isso muitos homens ligam uma coisa a outra e já começam a... Muitas vezes um homem que tem dificuldade, e um casal que tem dificuldade de obter uma gravidez, e é diagnosticado um fator masculino. Então, o problema maior está com um homem. Isso não tem absolutamente nada a ver com masculinidade, não tem nada a ver com a capacidade de se relacionar sexualmente. O homem pode ser extremamente masculino, potente, vida sexual ativa, não é frequente, mas ele vai ter dificuldade em conseguir engravidar a sua parceira. Então as coisas são dissociadas, embora muita gente acabe associando uma coisa a outra, isso é uma grande bobagem, não tem nada a ver. Uma coisa é a função reprodutiva, outra coisa é a função sexual. Então, o homem pode ter uma função sexual muito satisfatória, adequada e pode ser infértil. Então, isso é importante que a gente esclareça também. O homem, como em tudo, parece que é ligado à medicina, né? A gente tem vontade para falar que o homem normalmente age dessa forma. Ele é um pouco mais relutante para se achar que o problema é dele. Acontece isso também no casal, de repente o casal não sabe se o problema está na mulher ou no homem. Quem procura primeiro é a mulher? É sempre a mulher. A mulher. Quem procura o médico primeiro é a mulher. É lógico que hoje em dia, hoje todo mundo já está mais esclarecido, já não existe mais esse tabu, esse preconceito de que não, o problema não é meu, vai se tratar, como muitas vezes os homens faziam com as mulheres quando a gravidez não chegava. Então, a culpa era sempre da mulher. Isso acabou, ou quase acabou. Os homens se conscientizaram que o problema da fertilidade é um problema do casal. Então, é sempre o casal que tem que ser avaliado, os dois. Normalmente, a primeira consulta, a primeira queixa é a mulher que vai fazer ao seu ginecologista. Então, ela não consegue engravidar, ela vai ao seu ginecologista, ela expõe a sua queixa e aí o médico, então, vai fazer uma boa anamnese, um exame físico e vai solicitar alguns exames básicos para tentar identificar a causa do problema. Dentre esses exames básicos, é fundamental um simples espermograma, que é o exame que vai fazer o rastreamento do fator masculino. Então, é um exame fácil, corriqueiro, barato e... É justamente isso que eu queria. Às vezes, existe esse obstáculo financeiro? Não. Porque muita gente fala, não tenho condição, não vou procurar o médico, porque se eu tiver que fazer exame, também não tenho, o meu plano não cobre. Não é um exame caro. Não, não é um exame caro. Não é um exame caro. E é um simples espermograma, é um exame que a maioria dos planos de saúde cobrem sem nenhum problema. Então, não é uma desculpa para que o exame não seja feito. O que é caro na infertilidade, alguns tratamentos, as técnicas de reprodução assistida, aí sim os casais têm razão. Falam, puxa vida, eu preciso de uma técnica de reprodução assistida, mas eu não tenho condições financeiras de arcar com os custos que são altos. Por uma série de motivos, realmente os custos são altos. Mas
Uma investigação básica, não. Uma investigação básica financeiramente não é onerosa a ponto de impedir que os casais a façam. Qual é o sinal de alerta para o casal que está tentando ter um filho e não consegue? Onde a pessoa, né, realmente tem que se conscientizar e falar, bom, não é normal, eu preciso de uma ajuda profissional? Normalmente, nós consideramos que existe um problema reprodutivo quando o casal mantém relações sexuais frequentes, sem uso de nenhum método contraceptivo, e a gravidez não chega dentro de 1 ano. Então, 1 ano de atividade sexual sem proteção caracteriza um problema reprodutivo. É muito difícil quando a gente fala relações sexuais frequentes e tudo mais. O que é isso? O que é considerado frequente? O que é considerado né? frequente? Do ponto de vista de relacionamento de cada casal, vai depender deles. Tem casal que se sente bem tendo relações, fazendo sexo todos os dias. Ótimo, que bom. Tem casais que se sentem muito bem, se dão muito bem fazendo sexo 1 vez por mês. Muito bom também. Se eles se dão bem assim, tá ótimo. O ritmo é cada casal que vai definir. Em termos de se obter uma gravidez, em termos de fertilidade, o ideal é que se tenha de 2 a 3 relações por semana. Aí, Então, com esse número médio de relação durante 1 ano, sem o uso de nenhum... sem uso de contraceptivo, não conseguiu uma gravidez, já há que algum alguma problema. coisa deve estar errada. Alguma coisa deve estar errada. Nós recomendamos que quando a mulher tenha mais de 35 anos, ela antecipe a procura pelo médico, a procura pela investigação, e o faça dentro de 6 meses. Isso porque aí nós vamos correr contra o relógio. Como nós já falamos, que o problema maior em termos de se conseguir uma gravidez é a idade da mulher. Então, quando a idade vai avançando, nós não podemos perder tempo. Então, quando a mulher tem mais de 35 anos, nós recomendamos que ela procure uma ajuda após 6 meses, que ela antecipe um pouco essa investigação. Quando a mulher faz uso do anticoncepcional durante alguns anos para não engravidar, logicamente, mas depois ela resolve engravidar, isso pode causar um atraso na gravidez dela, mesmo depois dela ter parado com o remédio? Não. Então, isso é um mito, dizer que a mulher tomou pílula durante muitos anos e isso vai afetar a fertilidade futura. Não afeta. Algumas vezes, o que pode acontecer, como a pílula anticoncepcional bloqueia todo aquele eixo endócrino que produz hormônios, que vai fazer com que a mulher ovule, então, quando ela para de tomar a pílula, ela pode levar algum tempo para que esse eixo volte a funcionar e ela volte a ovular normalmente. Esse algum tempo é 2, 3 meses no máximo. Depois disso, ela volta a ovular normalmente. E isso também algumas mulheres. Outras deixam de tomar a pílula, no mês seguinte já estão ovulando. Então, isso é muito variável de mulher para mulher. Mas o que é importante é que a gente conscientize as mulheres que não há nenhum receio em tomar a pílula e ter problema reprodutivo no futuro, de jeito nenhum. Porque isso é um fator que preocupa muita gente, até pela falta de informação técnica. Exatamente. Olha, agora eu não vou tomar porque eu quero ter filho o ano que vem, ou daqui 2 anos. Quer dizer, não existe nada cientificamente comprovado. Pode tomar pílula. Antigamente se falava muito, eu tomo pílula 3 meses, aí descanso 1 mês, depois eu volto a tomar. Bobagem. Pode tomar continuamente sem nenhum problema. A pílula anticoncepcional não vai alterar o potencial reprodutivo da mulher. Pelo contrário, às vezes até ajuda. No caso de endometriose, usar uma pílula pode até controlar a doença. Então, não há motivo nenhum para que a mulher tenha esse receio de tomar a pílula e ter problemas reprodutivos no futuro. Isso não funciona assim. E a mulher que tomou o remédio, veio a engravidar, mas ficou com aquela dúvida, será que por eu ter tomado o remédio 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu vou ter problema agora durante a gravidez? Não, problema nenhum. Não vai haver problema. Ela pode ficar tranquila, ela pode ter tomado a pílula durante 10, 15 ou 20 anos,
ela engravidou, a gravidez vai ser normal. Ou não vai haver problemas na gravidez relacionados ao uso da pílula. Sim, pode ter outro tipo de problema. Mas relacionado ao uso da pílula, não. Isso é seguro e ela pode ficar tranquila. Doutor, queria mais uma vez agradecer a presença do senhor aqui e abrir algum tema que eu não perguntei, algum recado que o senhor queira passar ao nosso telespectador, por favor, fique à vontade. Bom, eu vou passar um recadozinho que, então, nós temos uma mulher que ela já tem seus 30 anos, ela ainda está na faculdade ou fazendo sua pós-graduação, ela não tem parceiro, então ela sabe que não vai engravidar nos próximos 5 ou 6 ou 7 anos. Uma alternativa é o congelamento de óvulos. Então a mulher pode congelar os seus óvulos e utilizá-los no futuro. Eu sempre digo, muitas mulheres nos procuram na clínica falando, eu gostaria de congelar meus óvulos, eu não vou engravidar agora. Eu sempre digo, o melhor é engravidar. A melhor maneira de preservar a fertilidade é engravidar mais cedo. Pelo método natural. Pelo método natural. Se não for possível, se ela falar, eu sei que é melhor, mas eu não vou, eu não posso, eu não quero. Então, congelar os óvulos é um seguro que ela faz, que ela pode realmente ter necessidade de utilizar esse seguro. Ela casando futuro. mais tarde, ela já, e tendo isso congelado, tendo congelado, uma segurança maior. Óvulos, né? Exatamente, porque se ela congela aos 34 ou 35 anos e for engravidar com 40 e tiver dificuldade, a idade dos óvulos vai ser aquela do momento em que ela congelou. Então os óvulos vão continuar tendo 34 ou 35 anos, mesmo ela tendo 40. Então a dificuldade não é o útero, a dificuldade é o ovário, são os óvulos. Então, congelar óvulos é uma opção. É uma opção que, em alguns casos, deve ser considerada pela mulher. Doutor, muito obrigado. Foi um prazer receber o senhor aqui. Prazer foi meu, eu agradeço. Muito obrigado, boa noite. E se você quiser assistir novamente a esse programa, ou assistir a um programa que o tema interessou, que você perdeu uma parte, ou que você não assistiu, basta você acessar o nosso canal, o canal do programa no YouTube. Você está vendo agora na tela. Nesse canal do YouTube você encontra todos os programas já veiculados. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.